Então, eu assisti esse filme pela primeira vez, eu acredito que em 2010. E desde então, eu assisti ele mais vezes do que eu consigo me lembrar. Na verdade, esse filme ele tá na lista de filmes que eu revejo anualmente, junto com Kings of Summer, Drácula de Bram Stoker, Gabinete do Dr. Caligari, High Rise, Poderoso Chefão Parte 2, Fitzcarraldo, Aguirre, por aí vai. Eu vejo muitos filmes repetidos e novos. Muitos filmes. Mas o que importa agora é o que acontece no final de No Country for Old Men. Eu recebi a sugestão dessa pauta no Instagram, em resposta ao último videozinho que eu fiz. Acredito que é desse lado. Talvez seja desse. Tem um botão para você clicar para você ver o último vídeo. Eu tava batendo um papo no Instagram com alguns assinantes do canal e acabou chegando nesse papo de tipo, então, você sacou o que aconteceu aqui? Eu fiquei tipo, eu acho que sim. E eu vi o filme de novo e eu fiquei tipo, eu acho que eu saquei o que aconteceu aqui. Eu achei que isso seria um bom vídeo, porque é um filme difícil. Eu admito isso, é um filme complicado, é um filme bem legal. Então, por que não? Então vamos lá. Existe um tema que é apresentado bem cedo no filme, de que tá no primeiro monólogo, de que é a diferença entre hoje em dia, no caso do filme 1980, para antigamente, no caso do filme 1800 e alguma coisa, o final dos 1800 e o início dos 1900. Isso é apresentado tipo, a gente vai falar dessa diferença. E também é apresentado no primeiro monólogo o nosso Old Man do título, que seria o Xerife Bell. E ele conta da diferença entre os xerifes de antigamente para os xerifes de hoje em dia, 1980. Que antigamente eles nem precisavam usar armas, porque era desnecessário. E como hoje em dia os xerifes, além de precisar usar armas, existe uma diferença muito básica de que o crime hoje em dia ele é aleatório, ele não tem muito sentido, ele é estranho e ele se molda e um crime fica em cima do outro e é tudo bizarro. E ele acha que esse é o grande problema de agora. O crime é aleatório. E essa é a maior diferença daquele tempo para esse tempo. E o filme vai contar para você o caso de uma maleta de dinheiro que estava envolvida num crime de tráfico de drogas, que deu errado, que gerou um outro crime, que empilhou num crime de assassino de aluguel, e um crime vai se empilhando no outro de forma aleatória. E isso é bizarro. Tanto que eu acredito que o filme não conta exatamente isso, mas acho que esse é o caso que fez o Bell que falar, vou me aposentar agora, porque não dá. Enfim, um outro tema que o próprio Bell toca, e o filme fala disso muito, só que não diretamente, o cara mal, antigamente, ele era 100% mal. E o cara bom, hoje em dia, 1980, é 100% do bem. Enquanto tanto o caso que o Bell quanto o universo do filme mostra de que ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim. Existem tons de cinza em tudo. E que isso seria uma diferença com o crime de antigamente e o crime de agora. Só que isso não tem a ver já com o nosso mundo real. No nosso mundo real a gente sabe que o crime ele é bizarro desde sempre. Mas isso tem a ver com o gênero que esse filme está inserido. Que seria western, ou faroeste, bang bang, enfim. E ele fala muito disso no sentido de, em filmes de faroeste, em filmes de bang bang, o vilão é claramente o vilão. O cara do bem é claramente o cara do bem. Existe um mistério para você chegar nesse vilão, mas sempre vai existir um momento em que ele vai ser descoberto, ele vai ser exposto, ele vai pagar pelos crimes dele, vai ter um puta confronto entre o protagonista bonzinho do filme e o cara mal do filme, o protagonista ganha, todo mundo fica feliz. Pronto. Esse filme ele não faz isso, ele desconstrói o próprio gênero, da mesma forma que o filme pretende desconstruir a nossa própria mente e a nossa concepção de filmes desse gênero. E para quem não viu esse filme, o que eu recomendo você fazer antes de ver esse vídeo é exatamente isso que acontece.
não existe um confronto no final entre o protagonista e o antagonista. Não existe uma resolução do que estava acontecendo. Na verdade, o protagonista nem sobrevive. O gênero é desconstruído. Ele pega a estrutura original de como esses filmes eram feitos, ele pega o que a gente espera de filmes desse gênero e desmonta isso, o que transforma em um filme pós-moderno. E quando você aplica o conceito de pós-modernidade em um filme, quer dizer duas coisas. Que esse filme ele vai assombrar a sua cabeça durante muito tempo, porque você não vai sacar o que aconteceu nele. 2, provavelmente existe mais de uma interpretação pro final, e você e seus amigos vão ter uma briga infinita sobre o que esse filme quis dizer, e todo mundo na verdade vai estar certo e todo mundo vai estar errado. Porque a vida é assim. O cinema pós-moderno, ele modifica e altera gêneros e estruturas. Ou seja, se você estudou roteiro, sei lá, você estudou roteiro na sua faculdade, você fez um curso de roteiro, e você aprendeu lá, estrutura de 3 atos, você fez protótipos de gênero, fluxo narrativo, enfim. Tudo isso que você aprendeu, o cinema pós-moderno, ele vai pegar, jogar fora e falar, faz diferente. E você vai falar tipo, ok. Só que você não pode criar um roteiro completamente diferentão do zero. Isso exige uma certa experiência. Porque você não pode inovar na construção de prédios sem nunca ter feito um prédio normal. E é aí que entra os irmãos Coen, que por mais que eles sejam controversos hoje em dia, eles são mestres na arte do cinema, eles são mestres na arte de construir prédios. Então, eles têm a moral, a capacidade, além de terem feito muito bem, desconstruir do gênero. O filme começa e termina com um monólogo do xerife Bell. I was sheriff of this county when I was 25 years old. Hard to believe. My grandfather was a lawman, father too. Me and him were sheriffs at the same time, him up in Plano and me out here. I think he's pretty proud of that. I know I was. No começo ele fala de histórias fantasiosas de como era o mundo antigamente, como é o mundo hoje em dia, e no final ele fala do que ele interpretou desse mundo, dessas experiências e de hoje em dia, e como isso afeta ele. Isso é uma outra coisa que esse filme ele faz diferente. O personagem principal do filme é o xerife Bell, mas estruturalmente falando, o personagem principal do filme é o Moss. Só que ele não é, na verdade, o protagonista real, porque o filme, na verdade, é sobre ele. Só que o Moss é o que mais aparece. Enfim, pós-modernidade, é esquisito. Então vamos lá. O filme bate nessa tecla várias vezes de que o Bell, apesar da experiência que ele tem, por melhor que ele seja, por mais vontade que ele tenha de entender, de tentar se encaixar e de continuar na profissão que ele gosta bastante, ele não consegue. Ele não tá conseguindo, tá tudo muito esquisito. Ele não entende porque o crime ficou aleatório, e ele não entende nem porque simples atos de vingança não são cometidos como eram antigamente, como nessa cena. Ele não entende por que essa geração dos anos 80 é como ela é, e ele não entende para onde o mundo está indo. Isso é bem forte. Enquanto isso, o filme ele mostra um vilão, um antagonista, que ele entende essa aleatoriedade, ele questiona essa aleatoriedade, ao mesmo tempo que ele desvaloriza a existência dessa aleatoriedade. E ele segue o próprio padrão moral, ele segue, ele segue apenas suas próprias ideias, ele não vive pelos ideais alheios. O que pro Bell isso é esquisito, porque seria a mesma coisa de que assim, uma pessoa que acredita nos ideais gerais, né, tipo que existe o bem, que existe o mal, que matar pessoas é ruim, quem mata pessoas tem que ser punidos, enquanto existe uma pessoa que, de acordo com ela, não é exatamente assim. Existe uma variação bizarra no que ela considera certo e errado e no que ela considera ser justificável fazer em certas situações, o que não é. Então, para o Bell, isso é o próprio significado dessa aleatoriedade e a própria essência de por que o mundo está dando errado agora. How'd you sleep? I don't know. Had dreams. Well, you got time for 'em now. Anything interesting? There always is to the party concerned. Tom, I'll be polite. All right, then. Um
monólogo final sobre os sonhos, ele é muito bem construído. Muito. É absurdamente bom esse final. Ao mesmo tempo que ele assusta, porque é muito complicado. Você tá lá, tá vendo o filme, de repente, bum, tela preta, ninguém sabe o que aconteceu, e você fica e aí? É diferente, mas é importante você terminar esse filme desse jeito. E aí vem a grande pergunta: o que os dois sonhos representam? Então vamos lá. O primeiro sonho é o motivo pelo qual o Bell sobrevive ao final do filme, que também é o motivo pelo qual o Shigur sobrevive ao final do filme e o motivo pelo qual todo mundo morreu. O Bell não se importa com o dinheiro. Ele não liga para dinheiro. Dinheiro não é uma coisa que vai fazer real diferença na vida dele, porque ele não foi criado assim. E o fato dele ser tão relapso com o ato dele ter perdido o dinheiro que o pai dele deu para ele, independente da quantia, independente onde, não ser importante, mostra que ele é um cara que ele não liga para dinheiro, enquanto todas as outras pessoas que se importam com dinheiro dentro do filme, o filme estabelece a regra de que essas pessoas vão sofrer por conta disso. Porque, como diz aquele xerife do Texas, que encontra pro próprio Bell, é sempre sobre o dinheiro e as drogas, mais nada. E isso também entra na moral do filme, né? Porque, que o dinheiro é a razão pelo qual o crime acaba acontecendo e também a razão pelo qual você pode ser salvo se você não se importa com ele dentro do universo moral criado dentro do filme. O segundo sonho, ele reforça o tema geral do filme, ao mesmo tempo que ele é a chave para entender a moral do filme. O Bell, agora, ele é 20 anos mais velho que o pai dele era quando ele morreu. E essa informação ela é dada agora, assim, ela é realmente jogada assim de repente, porque ela contextualiza tanto o título do filme, quanto o que a gente vai ouvir logo em seguida. As montanhas que eles estão passando são os anos. O frio, a escuridão e toda a dificuldade que eles estão enfrentando nessa jornada são as dificuldades da vida e o mal que está em volta deles. Quando o pai dele aparece dentro do sonho, envolto num lençol, com a cabeça coberta, com a cabeça baixada, e vaga infinitamente para dentro da escuridão, simboliza a morte do pai, né? E o chifre branco que ele está segurando, que ele cita bem que ele é da cor da lua, tão branco quanto a lua, são as esperanças, as expectativas que o próprio pai tinha sobre ele mesmo e a vida dele, e que o próprio Bell tinha sobre o próprio pai. E o ato do pai, mesmo morto, continuar vagando em frente e levar essa luz com ele, que não se apaga, ela só some na distância, mostra a crença que o Bell, ele acredita que ele vai encontrar o pai dele. E quando ele encontrar o pai dele, ele vai estar com aqueles sonhos e aquelas expectativas e esperanças esperando ele. Só que isso é estranho pro Bell, porque ele achava que era isso e agora ele não tem mais tanta certeza. Porque se o mundo não é como ele acha que ele é, por que isso que ele sempre imaginou para a vida dele não vai ser? Não vai se realizar desse jeito. Então o Bell, ele viu sua vida, o que ele espera dela e como ele vai acabar, apesar dele não querer. Apesar de tudo acontecer da forma que ele não quer. Só que elas acontecem de forma aleatória, violenta e inesperada. E que é impossível você ver o que vai acontecer. E ele entende isso. Ele não gosta, mas ele entende. Ele aceita. E então ele acorda.